Ezequiel capítulo de número 47, quem achou, diga amém. Eu quero ler a partir do verso de número 3. Pegue um papel e uma caneta para que você tome nota de algumas coisas. E nos próximos minutos eu quero dividir uma palavra com você. Eu sei que está um tanto quente também, um pouco desconfortável. Mas vamos lá. Ezequiel capítulo 47, verso 3 diz assim: O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Batia onde? Marque aí, tornozelo, marque aí, tornozelo. Ele mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Batia onde? Cintura. Mediu mais 500 e me levou pela água que chegava ao joelho. Chegava ao joelho. Está meio invertido aqui, eu acho. Chegava ao joelho. Mediu mais 500 e agora era um rio que não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda, que deviam passar a nado, Era um rio que não se podia atravessar andando. Amém? Glória a Deus. Olha só uma questão de tradução. Diga comigo: tornozelo, joelho, cintura. De novo, tornozelo, joelho, cintura. Vire para alguém e diga: está na hora de levar sua fé para um outro nível. Eu vou repetir isso aqui para quem está lá em cima. Alguém em cima está comigo? Está na hora de levar sua fé para um outro nível. Quantos podem dar glória a Deus? Levante a mão comigo e diga: está na hora de levar a minha fé para um outro nível. Está na hora de aumentar a nossa profundidade. Quem pode dar glória a Deus? Eu quero em 2025 aumentar a minha profundidade na vida da fé. Quando eu penso nestes níveis que o profeta Ezequiel está vendo, eu vou ter algumas respostas para a vida. Olha só, a primeira é tornozelo. Qual é a primeira? Tornozelo é aquela pessoa que chega na beira da praia e fica só ali no tornozelo, porque ele está dizendo assim: que refrigério, eu estava precisando desse descanso. É mais contemplativo, sim ou não? Conhece aquela pessoa que vai à beira da praia, do rio, e ele fica só ali na aguinha, no tornozelo, e ele fica ali, ele é contemplativo, sim ou não? Ele está ali, ele está tendo um refrigério na alma. Deixa eu dizer, a maioria das pessoas chega na igreja e elas vivem com água pelo tornozelo. Tudo que elas estão experimentando é um refrigério na alma. Ele termina o culto e ele diz assim: pastor, me senti tão bem. Nossa, estou tão bem. Estava tão estressado, minha semana foi tão difícil. Olha, estou muito bem agora. Mas ele entrou só até o tornozelo. Agora ele teve um refrigério na semana. Aí às vezes ele tira uma fotinha assim, ele fala assim: olha, já preparei o meu espírito para a semana. Estou renovando as minhas forças. Ele teve uma experiência, mas é só até o tornozelo. Ele buscou um refrigério para a alma dele. É meio que assim, ele falou assim: eu não quero tomar um calmante, mas eu vou lá na igreja. Já serve de calmante. Eu não quero tomar assim para não ter ansiedade, ansiolítico. É um psicotrópico já pesado aí, né? Meio pesado, mas assim, eu não quero tomar um remédio assim mas eu vou na igreja, que é uma terapia. Eu não vou pagar o psicólogo, o psiquiatra. Eu vou lá no bispão, e é uma terapia. Eu vou lá, me sinto tão bem, a palavra é tão boa, o ambiente é tão bom. E muitas vezes nós temos vindo à igreja, e nada contra isso. É bom, a igreja é um lugar de refrigério, sim ou não? Ei, diga comigo, a igreja também é um lugar de refrigério. Quantos já chegaram estressados, cansados, afadigados da vida, sofridos com alguma coisa e encontraram no culto um lugar de refrigério? Quem aqui chegou e falou assim: puxa, cheguei tão mal, cheguei tão pesado. Alguns falam assim: cheguei até carregado. Eu falei: sai dele em nome de Jesus. Mas olha só, a pessoa veio e encontrou na igreja um lugar de refrigério. Refrigério é bom? Sim ou não? Mas é tudo? Não. Aí ele avança um pouco.
Ele sai daquele rasinho, daquela beiradinha, e ele vai com água aqui até o joelho, até aqui o meio da perna, aqui na coxa. E ele já começa a andar. Você anda mais fácil? Não, né? Anda um pouco mais difícil. O que acontece é que quando você está aqui pela cintura, aqui, já começa a subir um pouquinho, você vai chegando na linha da cintura, você vai sentindo uma certa resistência, sim ou não? Aí eu chamo aqueles que vêm para a igreja para um ato de contenção. O que eu disse? Tem o primeiro que é o refrigério e tem o segundo que é a contenção. O que é isso, seu Hélio? A contenção é o seguinte, cara, eu estava bebendo demais, comecei para a igreja, agora não estou bebendo tanto. Cara, eu falava muito palavrão, comecei para a igreja, deu uma diminuída nos palavrão. Quem está entendendo? Rapaz, era muita discussão lá em casa, mas agora eu estou mais contido, eu estou mais contido. Então tem aquela pessoa que vem para a igreja enquanto é refrigério, mas tem aquela pessoa que vem para a igreja que ele é mais contido. Parece que ele vai sendo modelado, parece que ele começa a ser assim mais, né? Ele vai deixando de fazer algumas coisas, ele vai ficando limitado em algumas coisas. Ele até quer fazer algumas coisas, mas agora ele não deixa mais. Deixa eu te dizer, a igreja é muito boa porque tem mudado a vida de muita gente. Tinha cara aqui que batia na esposa, não está batendo mais. Tinha cara aqui que bebia, não bebe mais. Tinha gente aqui que roubava, não rouba mais. Tinha gente aqui que xingava, era violenta, não faz mais isso. Tinha gente aqui que usava droga, não usa mais. Sabe o que Deus está dizendo? Eu tenho contido você. Eu tenho colocado você na linha, eu tenho colocado você na forma, eu tenho envolvido a sua vida. Alguém pode dar glória a Deus? Se o primeiro momento é bom porque você se sente bem, o segundo momento é ótimo porque você é liberto. Você tem refrigério e libertação na igreja. Levante a mão de refrigério e libertação. Quem está comigo, diga glória a Deus aqui neste lugar. E eu louvo a Deus pelas pessoas que vêm para a igreja para serem contidas nos seus impulsos da carne, contidas nos seus vícios, contidas na sua natureza humana, muitas vezes influenciada pelo diabo. Deus te trouxe aqui hoje para te lembrar, eu tenho refrigério e libertação para a tua vida. Coisas que antes você fazia na carne com muita liberdade, agora a tua carne está sendo contida. Você já não faz mais com essa liberdade, porque Jesus está contendo você e os teus pecados não te dominam mais. Alguém pode dar glória a Deus? Aleluia, aleluia. E serve para você dizer para alguém, Adriano, alguém pode dizer assim, mas você é crente, faz essas coisas, aí você fala para ele, imagina se eu não fosse, o que eu ia fazer? Porque às vezes o cara chega para você e fala assim, você é crente fazendo isso, Emily? Aí você fala assim, você tem sorte que eu sou crente, porque se eu não fosse, aí tu ia ver. Uns de nós temos experimentado o refrigério, outros de nós temos experimentado a libertação. A gente já não faz mais o que fazia, já não é mais como era, porque a presença dele vai envolvendo a gente. Fala, eu não posso falar isso mais não. Você até queria falar sim ou não, mas você não fala. Você até queria, mas você não faz. Porque você tem vindo para a igreja e Deus tem contido a sua carne. Você tem vindo para a igreja e Deus tem conduzido você. Quem pode dar glória a Deus aqui? Diga, nesta casa, neste lugar de palavra, eu encontrei refrigério, eu encontrei libertação. Quem pode dar um aplauso a Jesus porque encontrou refrigério e libertação neste lugar? Mas eu queria levar vocês antes de pregar. Estou quase pregando, já eu prego. Lembra que nós declaramos no início dessa leitura? Levando nossa fé para um outro nível. Você pode repetir comigo? Levando nossa fé para um outro nível. Que bom vir aqui e ter refrigério para a alma. Que bom ter aqui e ver que a vida da gente vai mudando e a gente vai sendo mais contido em algumas questões. Mas isso não é o todo de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que chega uma hora que passa da cintura. Isso começa a subir. A minha avó me levava para a praia quando eu era criança. E ela usava uma frase, água no umbigo, sinal de perigo. Porque quando você começa a subir daqui para cima,
começa a ser menos você e mais o rio. Você começa a ter menos controle, começa a ser mais controlado. Já não é mais a sua força, já não é mais o seu querer, mas é o rio que começa a ditar o ritmo, a direção. 7 pessoas já entenderam que Deus está dizendo para mim e para você, e esse rio é um símbolo do Espírito Santo. Como é bom estarmos em um ambiente do Espírito Santo e sentir refrigério na alma. Como é bom estarmos em um ambiente cheio do Espírito Santo, em que a nossa carne vai sendo vencida, porque a carne e o Espírito militam um contra o outro. Mas como é maravilhoso quando o Espírito Santo toma a nossa vida e já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Já não é mais a minha vontade, mas é a vontade dele. Já não é mais a minha direção, mas é a direção dele. Já não é mais o meu querer, mas é o querer dele. Já não sou mais eu, é ele em mim. Eu não sou mais quem conduz, é ele quem me conduz. É por isso que ele diz, olha, você vai entrando nessa água e de repente essa água fica tão funda que já não é mais possível você caminhar com as suas próprias pernas. É o rio que te leva. E eu queria convidar essa igreja hoje e dizer que bom que você recebeu refrigério, que bom que você recebeu libertação. Mas que tal a gente ir para um nível onde a gente é conduzido pelo Espírito Santo, onde a gente é guiado pelo Espírito Santo, onde a gente é levado pelo poder do Espírito Santo. Então já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, eu não vivo mais na carne, mas eu vivo ela na fé do Filho de Deus. Ei, a Bíblia diz, Romanos 8, verso 14, todos quantos são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Põe para mim aí, põe para mim. Eu falei, Alexa 3.0, vamos lá. Romanos 8, 14, põe aí. Romanos 8, 14, só para a gente ler todo mundo junto. Eu acho que é 8, 14, se a minha memória não me trai. Tu és quem a minha... Aí, ó. Levanta a mão. Toma um ar. Mais uma vez. No 3. 1, 2, 3. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De novo, todo mundo, vamos lá? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Dito isso, eu amo que esse lugar seja um lugar de refrigério, mas ele não pode só ser um lugar de refrigério. Dito isso, eu amo que esse lugar seja um lugar de libertação, mas ele não pode ser só um lugar de libertação. Porque o teu objetivo não é ter uma alma mais leve, nem apenas ser uma pessoa melhor. O teu objetivo é ser moldado como filho de Deus. O teu objetivo aqui é ser moldado como filho de Deus. O teu objetivo aqui é ser moldado como um filho de Deus e ser conduzido por Ele na sua vida. Nós não estamos aqui apenas para ser um lugar de terapia. Nós estamos aqui apenas para ser um lugar onde as pessoas se sintam melhor ou melhorem de vida. Não, nós estamos aqui para nos render ao Espírito Santo de Deus. Nos tornozelos é refrigério, na cintura é uma contenção. Mas quando você mergulha nesse rio tão profundo que não se pode mais caminhar sobre ele, é uma rendição. Portanto, levante as tuas mãos e diga: eu me rendo ao Espírito de Deus nesta manhã. Levante a mão e diga: eu me rendo ao Espírito de Deus esta manhã. Quando se rende ao Espírito de Deus, dê um aplauso a Ele. Eu quero que você se entregue ao Espírito. Eu quero que você se renda ao Espírito. Diga comigo: avançando para um novo nível de fé. Honesto, não responda para mim, responda para você. Se eu lhe perguntasse em que nível você se encontra na sua relação com a igreja e com o evangelho, que você me diria: ah, eu venho para esse lugar para o refrigério. Você é muito bem-vindo. Ah, eu venho a esse lugar porque tem me libertado de algumas coisas. Você é muito bem-vindo. Mas deixa eu te dizer, isso não é meu objetivo. Eu não quero uma igreja legal para você se sentir bem.
Eu quero um lugar onde filhos e filhas sejam moldados no caráter do Pai, na essência do Pai, no DNA do Pai, porque mergulhamos no rio do Espírito de tal maneira que já não somos mais nós, mas é o rio que nos conduz, o rio que vai conduzindo a águas cada vez mais profundas e que vai nos levar a margens de abundância, de cura e de restauração. Quantos podem levantar a mão e dizer: Espírito Santo, eu quero ir mais fundo na tua presença. Deixa eu tentar reforçar isso com você. Abre comigo a tua Bíblia aí em cima também, Tiago capítulo de número 1. Tiago capítulo de número 1. O verso é o verso de número 19. Pega a Bíblia. Estão comigo? Estão comigo? Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Eu queria confessar a vocês que desde ontem à noite, quando eu fui para o aeroporto, passei a noite toda no voo, e eu estava falando: Senhor, me dá uma palavra, me dá uma palavra. Eu cheguei em casa agora de manhã, fui tomar banho, me arrumar para vir para a e falei: Senhor, me dá uma palavra, me dá uma palavra. E o louvor começou e eu estava aqui: me dá uma palavra, me dá uma palavra. E eu estava pedindo: Deus, me dá algo para o teu povo aqui hoje. Aí o pessoal me pediu: tem os versículos de hoje. Eu falei: não tem, mas vai aparecer. E eu queria que vocês olhassem aqui comigo, o verso de número 19 de Tiago, capítulo 1, 19, diz assim: meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir. Qual é o nosso primeiro nível na casa de Deus? Ouvir. O nosso primeiro nível é o nível de ouvir. E a gente é muito abençoado pelo que ouve, sim ou não? A gente é muito abençoado pelo que ouve. Nosso nível é o nível de ouvir. Quem veio com os ouvidos abertos? Vamos levar nossa fé para um outro nível? Agora tem muita gente que ouve, mas não recebe. O que eu disse? Ouve, mas não recebe. Olha o verso de número 21, põe para mim, 21. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral, da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Percebe uma semelhança? Tem gente que chega no tornozelo, é quem está ouvindo. Mas tem gente que está ali na cintura, é quem está sendo agora tratado, transformado. O que ele está dizendo? Você não pode só ouvir, você precisa receber. Receber como? Você precisa se limpar, se livrar. Ou seja, eu não estou só ouvindo, essa palavra está me moldando. Diga comigo, levando. Não, diga forte, vai, me ajuda aí. Levando a fé para outro nível. Deixa o texto, varão, deixa o texto. Levando a fé para um outro nível. Que nível é esse? Em que eu não apenas venho à igreja ouvir, mas eu também venho ser moldado pela palavra de Deus. Quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais, quem ofendia não ofende mais. Por quê? Porque agora eu estou sendo moldado pela palavra de Deus. Então não é apenas um encontro de inspiração, é inspiração mais transformação. Eu nunca vou pregar como os teus influencers da internet. Por quê? Porque os influencers da internet só vão trazer para você inspiração. Mas eu vou passar pela inspiração e preciso te levar à transformação.
Isso nunca será um encontro de fãs que gostam de views e likes. Está me assistindo aí agora? Deixa eu te dizer, esse não é o propósito de apenas te inspirar. Aqui é um propósito de inspirar e transformar. Quem entrou de um jeito não vai ficar como está. O pecado não domina, as más costumes não vão dominar, porque Deus está moldando a nossa vida. Quantos podem dar glória a Deus? Quem consegue perceber que os dois textos estão falando a mesma coisa? Só que um está dizendo é tornozelo e cintura, o outro está dizendo, olha, é ouvir, ser mudado. Não, eu não quero apenas que você continue casado. Eu quero que você seja o melhor marido. Eu não vim pregar só para você ter mais lucro. Eu vim pregar para você ser melhor patrão. Porque o que a gente tem hoje é gente que inspira, mas não transforma. Eu ia falar, mas não sei se eu falo. Não, não vou falar. Melhor não. Porque tem gente que vem para o culto e posta assim, no melhor lugar, renovando as energias para a semana. E no story seguinte, tá no bar bebendo, curtindo a noite com os amigos. Bom que ela está tendo uma experiência de refrigério, bom que está tendo uma experiência de ouvir, mas não pode parar nisso. A gente tem que entrar numa experiência de transformação e de mudança na vida da gente. É mudar como eu falo, mudar como eu trato o outro, é mudar a vida. Quem está me entendendo? Então ele está dizendo, ó, verso 19: meus amados irmãos, sejam prontos para ouvir. Verso número 21, portanto, livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Diga comigo, ouvir, transformar. Quantos têm sido transformados pela palavra de Deus? Dê um aplauso ao Senhor. Agora, qual que é o nosso propósito? Levar a fé para um outro? Levar a fé para um outro? Não acabou aí. Olha o verso 22. Portanto, 22. Ó. Que isso, varão? Vamos lá. Lê comigo no 3, todo mundo. 1, 2, 3. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Repete comigo. Ouvir, receber, praticar. De novo, todo mundo. Ouvir, receber, praticar. Olha o que ele está dizendo. Vocês ouviram, vocês estão sendo libertos por ela, mas agora eu quero que vocês se tornem agentes dela. É outro nível. É levar para a vida. Qual que é o outro nível? O outro nível é quando eu começar a orar em línguas mais alto que todo mundo aqui na igreja. Qual que é o outro nível? Quando a minha carne começar a tremer no louvor e na adoração. O outro nível é quando eu consigo tirar o meu culto daqui de dentro e levar ele para dentro do lugar que eu trabalho.
O outro nível pegou aí, Moisés? É quando eu tiro meu culto daqui de dentro e levo para dentro do lugar que eu moro. É quando eu tiro meu culto daqui de dentro e levo para dentro dos meus negócios, do meu trabalho, da minha relação com as pessoas lá fora. É quando eu deixo de ser um ouvinte e passo a ser um praticante. Quando eu me torno um agente da palavra. Levante a mão e diga: Deus está me transformando. Cheguei ouvindo, fui transformado e agora sou um agente da palavra de Deus. Quem pode dar glória a Deus? Avançando para um novo nível de fé. Evangelho de João, capítulo 4. Eu vou ler 3 versículos e a gente vai almoçar. Amém? Tem gente que não quer almoçar. Jejua. Evangelho de João, capítulo número 4. A gente estava cantando essa canção e eu me lembrei desse texto. Aquela canção que a gente estava cantando por último aqui, né? Dá-me de beber, pois tenho sede. Né? A história de João, capítulo de número 4, é a história de uma mulher que já teve 5 maridos, está no 6º, e o 6º não é dela ainda. É uma jornada que essa santa está fazendo. Essa mulher está indo ao poço exatamente nesta hora, meio-dia. Que hora? E é um detalhe importante a gente falar do meio-dia no poço. Por quê, Adriana? Porque ninguém vai ao poço meio-dia. E por que não vai ao poço meio-dia? Ou vai para o poço de manhãzinha, ou vai para o poço no final da tarde, quando o sol está baixo. No meio-dia, ninguém vai ao poço. E por que ela vai ao meio-dia? Pensa numa vila pequena, uma mulher que tem 5 maridos, está com um 6º que não é dela. É o tipo de assunto que você não quer que surja. E o poço, nesse tipo de cultura, é muito importante, Heitor. Por que o poço é importante? Porque ele, além de ser o abastecimento d'água, também é um evento social. As mulheres vão ao poço tirar água. E lá elas se encontram, conversam, põem o papo em dia. Era o grupo de WhatsApp da época. Pegou? Então ela saía muito cedo, quando o sol estava baixo, vou tirar água. Lá na água ela vai encontrar as amigas. E elas vão conversar, vão falar, vão pôr o papo em dia, vão tirar a água e vão voltar. E o marido vai falar assim: mas você demorou para tirar essa água lá? Eu vou, ai, bem, tá uma fila lá que você nem sabe. E depois isso podia ser feito no final da tarde de novo. Porque o sol estava baixando de novo, ela ia lá e era um encontro social. E qual que é a estratégia dessa mulher? Só para contextualizar vocês. Ela vai meio-dia, quando o sol está mais quente, porque ela tem certeza que não vai ter ninguém lá. Mas Jesus é aquele que sempre nos surpreende. E quando ela chega lá, tem um homem sentado à beira do poço. E ela dá uma olhada e ela percebe esse homem. Eu preciso contextualizar vocês. Judeus e samaritanos não se dão. Ela percebe pelo estereótipo dele, é um judeu. Se é um judeu, ele vai me ignorar completamente, ou seja, meu plano continua de pé. Não vou ter interação com ninguém. É quase você que quer chegar na igreja depois que começou e sair antes de acabar, porque você não quer ver ninguém. Quer saber de pastor, quer saber de irmão, quer saber de ministério, já fui ferido, eu te achei aí já, fui machucado, vou chegar depois que começa, vou sair antes que acaba, porque eu não quero nada com ninguém.
Te peguei, né? Sabia. Deus me revelou você. Vem cá. Ela olha para ele, verso de número 9, 4:9, por favor. Nós precisamos perceber uma evolução. 4:9. Ela olha para ele e a mulher, ela tem certeza de que ele é só um homem judeu. Um homem, é aquela música. Junto ao poço estava eu, quando um homem, você viu? Quando um homem, é impossível falar isso sem lembrar de um amigo meu, mas tudo bem, deixa para lá. Quando um homem judeu, ela vê ele como um homem. Você pode vir para a igreja e apenas ver o lado humano. Eu preciso de mais umas 3 horas para nós trabalhar isso aqui, hein? Mas vai ser rápido, porque vocês são inteligentes, vocês pegam rápido. 10 minutos nós estamos indo embora. Olha para mim. Quanta gente não tem vindo à igreja e só enxerga o lado humano? Quanta gente não tem vindo à igreja e só olhado o lado humano? Só vê o homem. Só vê o lado humano da coisa. Só vê a instituição. Será que vai arrecadar tudo isso aí, hein? Meu Deus, hein? Meu Deus. Quanto custa manter essas luzes todas aqui, hein? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. É gente que vem para a igreja e só vê o lado humano. Ela olhou para Jesus naquela hora e só viu nele um judeu humano. Ela só viu um judeu humano. É o que muitos de nós temos vindo e chegado na igreja e encontrado o lado humano, o lado social da igreja, o lado caridoso da igreja. Sim ou não? Mas eu quero te dizer que a igreja vai muito além da instituição humana que você está enxergando. A igreja vai muito além do pastor de carne e osso que está pregando, dos músicos de carne e osso que estão aqui, das pessoas que estão servindo. A igreja vai muito além do lado humano que você está enxergando. A igreja tem algo além. É por isso que eu queria que você hoje evoluísse na sua fé. Nós vamos para um outro nível. A gente vai parar de olhar tudo pelo lado humano somente. Alguém comigo? Verso de número 9, ela vai dizer: como o Senhor sendo judeu, um homem judeu, um homem, como o Senhor sendo um homem, fala comigo. Ela estava acostumada a perceber as coisas pelo lado humano, e ela falou assim: é só mais um homem. Deixa eu te dizer, a igreja não é só mais um lugar de pessoas, não é um clube, não é uma estratégia humana, não é um CNPJ, embora tenha um CNPJ, não é um endereço, embora se reúne um endereço. A igreja não pode ser medida apenas pelo seu aspecto humano. Verso número 19. Olha o que ela diz. Leia. O que está escrito? Não, bonito, todo mundo vai. Opa! Ela disse que ele era... Quem começou olhando para ele, isso é só um homem. Agora já está dizendo... profeta. Ela percebeu que aquele homem carregava algo mais. Ela percebeu que aquele homem carregava uma porção espiritual. Evolução? Sim. Plenitude? Não. Porque tem gente que vem para a igreja e só vê o lado humano. E tem gente que vem para a igreja, quem está comigo? Apenas em busca do lado místico. Fala ou não falo? Fala ou não falo? Tem gente que vem para a igreja e só conta o lado humano. Mas tem gente que vem para a igreja agora só está procurando o lado místico. Que alguém que revela seus problemas. Que alguém que faz uma previsão do seu futuro. Fala ou não falo? Vem para a igreja apenas na busca de uma experiência mística, transcendental. Quem já teve experiências sobrenaturais na igreja? Quem já teve? Quem já teve? Quem já teve? Eu já tive. É bom? Abençoa a gente? Mas não é onde a gente deve parar.
Porque tem gente que só vem para ter experiência mística. Experiência mística você pode ter aqui, pode ter em outros endereços também. Sim ou não? Você se ofende com o que eu estou falando? Desculpa ser pastor. Eu podia ficar aqui 1 hora gritando vitória, 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 vitória. Vai ser e vai acontecer. Mas eu quero que você evolua no seu nível de fé. Verso de número 9, ela vê o lado humano. Verso de número 19, ela vê o lado místico. Opa! É um homem com alguma coisa a mais, é um homem com um dom. Senhor, vejo que és profeta. Mas como eu te disse, a gente precisa ir um pouco mais profundo. Verso de número 29, e eu juro que termino. Embora ninguém acredite. Ela vai para a vila. E ela vai fazer uma terceira afirmação sobre Jesus. Olha o texto. Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Não seria ele porventura o Cristo? Ela viu o homem, ela viu o profeta, mas agora ela viu o Salvador. Ela conheceu Jesus na plenitude da sua obra. Ela começou com uma experiência humana, atravessou uma experiência mística, mas encontrou uma experiência de salvação. Eu me recuso a gente ser uma igreja que só cuida do aspecto humano, ou que vez ou outra tem uma experiência mística. Eu creio que Deus nos chamou para ser uma igreja que tem encontro com o Cristo, o Messias, o Salvador. Eu me recuso que a gente continue caminhando com água pelo tornozelo e dizendo: minha alma precisava desse refrigério. Eu estou uma pessoa melhor depois que eu comecei para a igreja. Porque a gente não está aqui para refrescar sua alma, embora muitos sintam o refresco da alma. A gente não está aqui para melhorar você, embora você esteja melhorando. A gente está aqui para que você entre nesse rio e viva o que Deus tem para a sua vida plenamente. Eu não vou fazer nenhuma pregação humanista, nenhuma pregação mística. Eu preciso fazer uma pregação que revela quem Ele é. Ele é Jesus. Ele é o Senhor. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Verbo vivo que desceu do céu. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele era, é e para sempre será. Ele não é uma força que te ajuda. Ele não é uma paz que te envolve. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se você não evoluir nisso, você não evoluiu no Evangelho. Por isso eu vim aqui hoje dizer para você: sai do tornozelo, avança para a cintura, mas mergulhe em águas tão profundas, tão profundas, tão profundas, que você não saia mais delas. Será que alguém pode levantar suas mãos? Será que alguém pode ficar de pé neste lugar e entregar sua vida não ao humano, não ao profeta, mas ao Cristo, o Messias, o Filho de Deus?
Será que você pode levantar as suas mãos e dizer: Jesus, me leva para o meu próximo nível de fé e me faz te conhecer verdadeiramente. Eu não quero, Senhor, estar num culto para minha alma ser massageada. Eu não quero, Senhor, estar num culto, meu Deus, para apenas me tornar uma pessoa melhor, mas eu quero estar em um culto onde o nome do Senhor será glorificado e onde o Senhor será engrandecido como o Salvador, o Messias, o Cristo de todos. Quantos podem dizer amém? Diga comigo: está na hora de evoluir a minha fé. Diga: avançando para um novo nível na presença de Deus, ouvindo, me transformando e praticando a palavra de Deus. Diga comigo: mais que um homem, mais que um profeta, Ele é o Salvador. Você pode dar um aplauso quando nós cantamos essa canção. Vem do começo. Vem.